Yunus Emre, em tempos antigos, inventou canções mais duráveis que a memória da sua própria vida. Ele foi também um incansável buscador da verdade. Quando era ainda jovem, muito jovem, ele sentiu no coração uma fome de conhecimento que o levou pelos caminhos do mundo em busca de alguém que pudesse ensiná-lo. Esse homem lhe foi dado encontrar depois de 10 anos de errância miserável em plena estepe da Anatólia. Esse homem se chamava Tapduk e era cego. Tapduk também viajou muito, mas por caminhos completamente diferentes dos de Yunus. Quando ele ainda era um adolescente, ele raspou as sobrancelhas e o crânio, pôs um gorro de feltro vermelho sobre a cabeça e se foi combater os invasores mongóis. Ele cavalgou com o sabre entre os dentes, atrás de homens tão loucos quanto ele. 1000 vezes ele perdeu e reencontrou sua alma no furor dos combates. Até que, finalmente, numa noite de derrota, o silêncio se abateu sobre a sua cabeça. Ele foi deixado como morto, à beira de um riacho. E lá, uma mulher, a primeira da sua vida, se aproximou e o levou para casa. Ela cuidou dele, curou suas feridas, mas não pôde lhe devolver a visão que lhe tinha sido tomada por um sabre inimigo. Mas ela lhe ofereceu a sua mão, seu passo seguro e o seu coração para guiá-lo. E desse dia em diante, guiado por sua mulher, Tapduk, o cego, não quis outra coisa na sua vida, a não ser encontrar dentro dele mesmo um caminho que o levasse até a fonte silenciosa, de onde se eleva a luz que torna todas as coisas simples. Esse lugar, ele acabou encontrando no meio da estepe infinita, no meio do vento. E lá, ele construiu a sua cabana. E aos poucos foram chegando outros buscadores, trazidos não se sabe por que vento da alma. E eles ali foram construindo as suas pequenas choupanas em volta da cabana de Tapduk, porque eles reconheceram naquele homem imponente, de poucas palavras, o mestre que eles procuravam há tanto tempo. Quando Yunus Emre chegou no monastério de Tapduk, o cego, ele era apenas isso, algumas choupanas rodeadas por uma paliçada de terra seca. Quando Tapduk, o cego, apalpou o rosto e a cabeça daquele vagabundo faminto de sabedoria, ele lhe prometeu a verdade. Ele disse: Yunus, ela vai lhe chegar aos poucos. Por enquanto, a única coisa que você tem que fazer é varrer 7 vezes por dia o pátio do monastério. Yunus acedeu de bom coração, afinal, desde o primeiro instante que ele tinha visto aquele homem, ele tinha confiado inteiramente nele. E na manhã seguinte pegou sua vassoura e começou a varrer o pátio. Cumprimentou alegremente o mestre que vinha vindo com seus discípulos na direção da casa de estudos, mas ninguém respondeu ao seu cumprimento. Yunus achou aquilo estranho, ele pensou: bem, está bem que os discípulos não falem comigo, eles nem me conhecem, mas esse homem que me recebeu tão bem, por que será que ele não me dirige a palavra? E o tempo foi passando, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, sem que ninguém falasse com ele. O coração do Yunus ficou muito pesado. Ele ficava muito atormentado, pensando: o que será que acontece? Deve ser que o meu mestre está querendo falar alguma coisa para a minha alma, porque é para a alma que se dirigem as palavras sem voz. Mas ainda assim, ele não conseguia entender e o tempo continuava passando e ninguém falava com ele, até que numa noite em que ele estava muito atormentado, uma ideia lhe veio: já sei, meu mestre está querendo me ensinar a paciência.
E aí, ele começou a varrer de novo o pátio com um ardor renovado. Mas o tempo continuou a passar, 2 anos, mais 5 anos, e ninguém falava com ele nunca. Ele foi ficando cada vez mais desesperado. Ele se dizia, mas o que será que eu fiz para merecer tamanha indiferença? Será que o meu mestre se esqueceu de mim? Ou será que vai ver que ele não gosta de mim? Isso é possível também. Ou então vai ver que eu fiz alguma coisa que o desagradou. Pior, eu acho que ele me recolheu foi por piedade. Vai ver que eu não sirvo é para nada. Eu só sirvo mesmo é para varrer 7 vezes por dia o pátio do monastério. Mas um dia, de novo lhe veio uma outra ideia. Ele pensou, eu já sei. O meu mestre deve estar querendo me ensinar a humildade. E naquela noite, ele dormiu sossegado. Na manhã seguinte, quando ele foi varrer o pátio, porque o seu coração estava em paz e os seus gestos eram mais comedidos, enquanto ele começou a varrer o pátio, ele também começou a cantar. Era pouca coisa. As palavras que lhe saíam dos lábios e as canções, com o único intuito de espantar a solidão e a melancolia. E mais 5 anos, ele varreu o pátio do monastério cantando e deixava que o vento levasse as suas canções, que eram a sua única companhia, eram a única voz humana que ele escutava. Até que um dia, finalmente, ele parou, deixou a sua vassoura num canto e disse, eu não vou ficar aqui nem mais 1 minuto, eu perco meu tempo esperando, esse homem é um louco, ele não vai nunca me dar aquilo que ele me prometeu, eu vou embora. E naquela mesma noite, ele deixou o monastério na certeza de que ninguém ia perceber que ele tinha ido embora. Durante 3 dias inteiros, ele andou naquele lugar imenso, naquele deserto árido, onde só havia vento, areia, pedras, arbustos secos e ninguém, e nada. No final do 3º dia, ele estava completamente extenuado, com fome, com sede. Ele pensou, eu sei que eu vou morrer aqui, mas é melhor morrer caminhando do que varrendo o pátio de um louco. Ele resolveu abandonar o seu corpo para os abutres e quando ele já se preparava para deitar e colocar sua cabeça numa pedra que estava no chão, de repente, ele viu ao longe um acampamento, uma porção de tendas no horizonte. Estranhou muito. Como é que aquelas pessoas podiam estar ali naquele lugar? Ele foi reunindo suas últimas forças e foi se aproximando. E viu que havia uma porção de homens diante das tendas e que faziam sinais para que ele se aproximasse. Quando ele chegou lá perto, ele viu que diante das tendas havia um enorme tapete no chão, uma grande quantidade de comidas deliciosas, assados, frutas frescas, frutas secas, bebidas em frascos multicoloridos. Os homens o convidaram para que ele se sentasse ali, repartisse com eles aquela refeição. E Uno se sentou, comeu, bebeu, conversou com os homens e no final da refeição ele disse, amigos, eu não posso entender como é que vocês vieram parar aqui nesse lugar que é um deserto, onde ninguém se aventura. E mais do que isso, como é possível que aqui apareçam
essas comidas todas, como é que vocês conseguem esses manjares que nós acabamos de comer? Ah, disseram os homens, nós fomos trazidos até aqui pela voz de um derviche desconhecido. Todos os dias o vento nos traz as canções desse derviche, nós as escutamos muitas vezes e um dia, quando nós cantamos uma dessas canções, como assim por milagre apareceram diante de nós todas essas comidas deliciosas? E é claro, nós seríamos loucos se fôssemos embora. Quando queremos comer, basta que a gente cante uma dessas canções e as comidas aparecem. Ah, disse Yunus, mas isso é mesmo um milagre? E eu tenho, então, um pedido para fazer para vocês. Vocês sabem, eu ainda tenho uma longa viagem para atravessar o resto desse deserto e certamente eu vou morrer no caminho, mas se vocês tiverem a bondade de me ensinar pelo menos uma dessas canções, eu vou ficar eternamente agradecido, porque eu vou poder comer e sobreviver até o final da estrada. Mas é claro, disseram os homens, com muito prazer, e eles começaram a cantar. Aberto, reconheceu cada uma daquelas palavras, daquelas canções que ele tinha inventado durante 5 anos, varrendo 7 vezes por dia o pátio do monastério. Elas eram a sua obra. Cada uma delas tinha sido inventada com um único intuito de espantar a solidão e a melancolia. Naquele mesmo instante, Yunus pôde experimentar a mais pura verdade da sua alma e entendeu para que trabalho ele tinha vindo a esse mundo. E ao mesmo tempo sentiu a maior vergonha quando ele se lembrou do seu mestre que o havia ensinado, sem dizer nenhuma palavra, como a um filho infinitamente amado. Ele se despediu dos homens, saiu correndo, bebendo o vento e voltou para o monastério. Quando ele chegou lá de noite, a mulher do Taptuk saiu no alto da paliçada. Yunus, você voltou? Você nem queira saber a tristeza que o Taptuk ficou quando você foi embora. Ele me disse, o meu filho mais querido me abandonou. O que é que vai ser de mim agora? Bem, você pode passar essa noite no pátio do monastério. E amanhã cedo, quando o Taptuk for fazer o seu passeio matinal, se ele bater o pé contra o seu corpo e disser, quem é esse homem? Bem, aí você vai ter que ir embora para sempre. Mas se ele disser, é você, meu bom Yunus? Bem, aí você sabe que poderá viver de novo entre nós. Ela abriu a porta e aquela noite, Yunus passou na poeira do pátio. E na manhã seguinte, ele viu ao longe Taptuk se aproximando, de braço dado com sua mulher. Ele fechou os olhos e esperou. Algum tempo depois, ele sentiu um pé contra as suas costas e escutou. É você, meu bom Yunus. Ele se levantou numa enorme alegria, foi buscar a vassoura no mesmo lugar onde ele havia deixado há tanto tempo atrás. Voltou correndo e começou outra vez a varrer o pátio do monastério 7 vezes por dia. E isso ele fez sem faltar um único dia, até quando ele morreu. E quando o seu corpo se confundiu com a poeira 1000 vezes levada pelo vento, seus cantos se elevaram e chegaram até os lugares onde vivem os homens. E lá, eles os encheram com uma bondade tão perseverante, que até hoje
9 cidades da Anatólia reivindicam o privilégio de ter no seu território o túmulo de Yunus Emre, aquele a quem Taptuk o Cego iluminou. Muito obrigada. Valeu, querida. Fernanda de Paula, Gabriel Levi, Carlinhos Antunes, Regina